Olá, estimados e estimadas, essa é a nossa reflexão de domingo e hoje nós vamos dedicar a reflexão aí sobre a Trindade. A festa que a Igreja Romana celebra hoje é a festa da Santíssima Trindade. Nós vamos aqui fazer algumas reflexões históricas, mas também dentro do campo teológico. Quando a gente fala de Trindade, a gente tem que entender que essa doutrina sobre a Trindade, ela levou pelo menos 4 a 5 séculos para se desenvolver. Os primeiros cristãos, no final do século I, já tinham noção de Pai, Filho e Espírito Santo, o que nós podemos observar aí, por exemplo, no Evangelho de Mateus e mesmo aí no Evangelho de Lucas, também de João e nos Atos dos Apóstolos. Então nós temos aí essa noção de Pai, Filho e Espírito Santo. Só que para o judeu era muito difícil entender essa dimensão da Trindade, porque o judeu, dentro do seu credo chamado Shema, eles trabalham a ideia de um Deus único. Então, os primeiros que se converteram ao cristianismo foram os judeus. E esses judeus tinham dificuldade de entender essa ideia de um Jesus que era Deus ou de um Espírito Santo que era Deus. Então, várias teorias foram desenvolvidas, como o modalismo, que dizia que só existia um Deus, que ora agia como Pai, ora agia como Filho, ora agia como Espírito Santo. Nós vamos ter aí vários exemplos. Patripassionismo, que foi outra heresia, que dizia que o Pai ele vai sofrer na cruz e assim por diante. No século IV, nós tivemos aí, do século IV ao século V, 4 grandes concílios, 3 deles foi para tentar entender essa ideia de trindade, a relação do Pai com o Filho, e depois também a própria pessoa do Espírito Santo, isso principalmente no concílio de Constantinopla. Então essa doutrina da Santíssima Trindade nunca foi uma questão fácil para a história do cristianismo. Tem até uma pequena lenda, era do século XIII, mas foi atribuída a Agostinho, de novo o friso era do século XIII, que dizia que Agostinho, pensando tanto a Trindade, ele viu uma criança pegando água do mar e jogando no buraco, e Agostinho dizia para essa criança que seria impossível tal tarefa, e ele disse que impossível era entender a Trindade. Essa lenda, ela é do século XIII, mas foi atribuída aí a Santo Agostinho. Então, foi sempre difícil entender a Trindade. De tal forma que muitas vezes os teólogos diziam que sobre a Trindade nós tínhamos 2 dimensões. É impossível compreender a Trindade, mas é possível conhecer aspectos dessa Trindade. O próprio Tomás de Aquino vai dizer isso. O Tomás de Aquino diz que a gente não pode, pela razão, entender quem é Deus, mas nós podemos ver vestígios de Deus na criação. E por isso que ele aí cria as 5 vias para se chegar até Deus. Depois, então, nós vamos ter no século XX, principalmente, vários teólogos que vão debater também sobre a Trindade, entre eles Calbart, entre outros, que vão aí tentar entender essa Trindade. Logicamente que dentro da história do que nós chamamos de patrística, os 2 grandes pensadores que tentaram compreender essa doutrina da Trindade foi Orígenes primeiro e depois Agostinho. Agora, o que nós queremos nessa reflexão aqui é mais do que tentar entender a Trindade, compreender a Trindade, é ver que através de Jesus Cristo, essa Trindade fica muito clara em muitos aspectos. Mas só antes de falar um pouco aqui a questão de Jesus Cristo, é importante observar que em relação à Trindade, é muito mais, tudo aquilo que nós falamos sobre a Trindade não é a Trindade, porque ela é muito maior do que aquilo que a gente vai entender. Por isso que os teólogos falam de 2 categorias, apofática e catafática. Catafática é aquilo que você fala o tempo todo, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro. Apofática é no sentido que Deus é muito mais do que aquilo que a gente fala. É impossível compreender a divindade, porque a divindade está muito além da nossa compreensão. Se a gente compreendesse quem era Deus, nós seríamos Deus. Essa é a grande questão. Mas, a partir de Jesus Cristo e a partir da própria teologia, da razão, a razão ela nos ajuda a compreender certos elementos da fé, é importante dizer que, primeiro, Deus, segundo Tomás de Aquino, o próprio Agostinho, Deus é a substância mais simples que existe. Né? A natureza mais simples que existe. Então, dentro da questão da Trindade, nós vamos ter uma natureza com 3 pessoas. O que significa isso? Significa que a pessoa ou as pessoas são distintas. O Pai não é Filho, o Filho não é Pai e o Espírito Santo não é Pai nem Filho. Então, a distinção nas pessoas e na natureza, que é a essência, uma única coisa, que nós chamamos de
de consubstancialidade. Então, a natureza diz aquilo que é, enquanto a pessoa quem é. Então, os cristãos acreditam na Trindade como sendo um Deus em três pessoas. Quando eu vou dar minhas catequeses para as crianças, eu falo que para tentar entender que eu sou o Guto, mas o Guto, a essência, a natureza, ela tem cabeça, ela tem braços, ela tem perna. Braço não é perna e nem cabeça. São distintos, cabeça, braço e perna são distintos, mas a natureza é uma só, a essência é uma só. Só para a gente tentar aproximar dessa ideia de trindade. E aqui eu queria dizer uma coisa para a gente finalizar essa reflexão, que são aí as questões da praxis teológica, da prática teológica em relação à trindade. Deus não pode tudo. O primeiro ponto é isso. Deus pode tudo em relação ao que é ser. Por exemplo, Deus não pode pecar. Deus não pode odiar. Deus não pode castigar. Porque Deus só faz aquilo que é da sua essência. E a essência de Deus, segundo o Papa Bento XVI, é o amor. Deus caritas é. Então Deus pode tudo, ele é absoluto, ele é onisciente, ele é onipresente dentro daquilo que é da essência de Deus, da natureza divina, que é o amor. Se a gente pega todas as Sagradas Escrituras, a Trindade se manifesta através do amor de Deus. No Primeiro Testamento, um Deus que cria por amor. O que é a criação? Nada mais é do que a expressão máxima do amor de Deus. Em Jesus, que ama a humanidade, e do Espírito Santo, que continua esse amor através daquilo que nós chamamos de igreja. Então a Trindade é a expressão do amor. Esse amor é um amor que deve nos libertar, é um amor que deve fazer com que a gente busque o outro, busque a unidade. Unidade não significa que nós devemos ser todos iguaizinhos. Devemos ser um na diversidade, no respeito ao outro, no respeito ao que o outro é. É a Trindade que nos ensina, portanto, amar sem medida. Quanto mais nós amamos, mais nós nos aproximamos desse mistério chamado Trindade. Então, essa é a grande prática. O amor é o que nos aproxima da Trindade. Um amor desinteressado, um amor serviço, um amor libertador, um amor que tem para com o outro e para com a criação uma unidade daquilo que eu faço parte. Eu sou a pequena sementinha dessa unidade amorosa de Deus. Então, se a gente quer ser imagem e semelhança da Trindade, nós devemos fazer através do amor. Espero que tenha gostado. Até a próxima reflexão do domingo. Então, hoje é o dia da Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Um abraço, fique com Deus, até a próxima reflexão.